Bem-vindos ao canal Papo Pro Homem. Aqui um ambiente para a gente conversar, sem nenhum conflito de interesse, em sexualidade masculina. E essa semana estou respondendo pergunta dos nossos seguidores. Uma muito interessante tem a ver com o uso recreacional da tadalafila. A pergunta é: eu uso tadalafila apenas para turbinar o meu desempenho. Será que isso faz mal? É uma dúvida interessante, não é? Vamos detalhar um pouquinho em seguida. Então, não esquece, ativa aí o sininho, se inscreve, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar com o conteúdo. E pode usar esse e-mail aqui em cima para sugerir um tema, um assunto que você queira entender um pouquinho melhor, ou então para mandar a sua dúvida, 100% de confidencialidade. E aqui o nosso compromisso é conversar baseado em ciência e não em interesses secundários, ok? Vem comigo! Bem, a dúvida é muito importante porque, infelizmente, a quantidade de homens que, jovens e sem nenhum tipo de disfunção ou de problema, começam a tomar a tadalafila. Tadalafila é a molécula que veio para o mercado logo depois do Viagra, da sildenafila. O nome comercial da tadalafila é Cialis. O Cialis tem duas apresentações. Uma, a mais antiga, que é de 2002, que é o Cialis de 20 mg, tadalafila de 20 mg. Esse foi desenvolvido para ser usado sob demanda, da mesma forma que o Viagra, que é a sildenafila, cuja dose é diferente. A sildenafila tem dosagem de 25 mg, de 50 e 100 mg. Isso não quer dizer que um é mais poderoso que o outro. Os estudos mostram que o efeito dessas duas moléculas é muito semelhante. O que ambos fazem? Eles são vasodilatadores, dilatam os vasos e melhoram a chegada do sangue, mas com uma função muito seletiva. Eles vão agir lá na região genital. Por isso, eles são usados para melhorar a obtenção e a manutenção da ereção. Anos depois, surgiu o Cialis diário. O que é o Cialis diário? É a tadalafila, numa dose mais baixa, de 5 mg, e que deve ser usada todo dia. Com que finalidade? Para que o homem não precise prever, antever, programar a atividade sexual. Isso, quando você vai usar a sildenafila ou a tadalafila sob demanda, você tem que tomar 1 hora antes, no caso da sildenafila, ou 2 horas antes da atividade sexual, no caso da tadalafila. Portanto, você é obrigado a prever que vai transar, e nem sempre isso é possível. Às vezes, a relação sexual surge de maneira inesperada, não programada. Então, desenvolveu-se um medicamento para ser usado todos os dias, diariamente. É o Cialis diário ou a tadalafila de 5 mg, para que o homem, depois de 1 semana de uso contínuo, já tenha níveis séricos do medicamento semelhantes ao uso sob demanda. E esse é um ponto importante. Do ponto de vista científico, o desenvolvimento desse medicamento Cialis diário foi destinado para o homem que respondeu bem a tadalafila de 20 mg no tratamento da disfunção erétil. Ele passou então a poder optar por um outro tipo de posologia, um outro tipo de uso do medicamento, ou seja, ele não precisa mais tomar 2 horas antes da atividade sexual. Ele pode tomar todo dia, que aí ele vai estar disponível para a relação sexual sem programação. Surgiu a oportunidade, ele sabe que o medicamento está agindo e ele aí vai poder ter a atividade sexual com o efeito do medicamento, sem precisar antever, programar, tomar 2 horas antes, como no caso da tadalafila de 20 mg. Então, por isso, a dose é diferente e a forma de tomar é diferente. Então, esses medicamentos
foram desenvolvidos como tratamento para disfunção erétil, ou seja, impotência sexual. É o homem que constantemente, com muita frequência, tem a dificuldade na obtenção ou na manutenção da rigidez peniana. Essa é a finalidade do medicamento. Com o tempo e com a pressão grande da sociedade, essa cultura falocêntrica, onde o sexo é muito baseado em pênis duro, penetração e etc., os homens mais jovens e sem comorbidade, sem motivo para ter uma disfunção erétil orgânica, passaram a tomar de maneira recreacional esses medicamentos, tanto a sildenafila quanto a tadalafila, nas suas duas apresentações, 5 ou 20 miligramas. Qual é o problema disso? Bom, primeiro, medicalizar a vida sexual é sempre algo que merece muita reflexão. Uma vez que o homem experimenta o efeito da tadalafila ou da sildenafila, se isso não for como parte de um tratamento de maneira organizada e programada, ele pode estar usando o medicamento sem necessidade, o que não é bom em qualquer aspecto. A gente precisa entender que a reação sexual dentro daquele ciclo masculino, que é ter o desejo, ter a excitação, a reação erétil, atividade sexual, o clímax que vem com o orgasmo e a fase de resolução, tudo isso obedece uma fisiologia e uma individualidade de cada pessoa. Se eu coloco um medicamento que interfere nesse ciclo, eu estou mudando completamente toda a percepção do indivíduo sobre a resposta sexual e, consequentemente, eu vou influenciar no comportamento futuro. Ou seja, se o homem se acostuma a ter as ereções provocadas pelo medicamento, ele passa a achar que aquilo é o normal. E ele, então, passa a depender dessa resposta turbinada pelo medicamento para se sentir potente, capaz, e aí ter a iniciativa de procurar a parceria para ter atividade sexual. Então vejam aonde está o núcleo do problema. O remédio funciona, ele realmente facilita a obtenção e a manutenção da ereção. Ele foi desenvolvido para as pessoas que não conseguem a satisfação sexual sem a ajuda de um medicamento, ou seja, o remédio está destinado às pessoas com disfunção, com algum problema nessas etapas do ciclo sexual. Então, se uma pessoa saudável, jovem, começa a tomar esse medicamento, o que vai acontecer quando essa pessoa passar pelas diferentes fases da vida sexual que vêm com o envelhecimento? Entenderam? Então, o grande ponto de interrogação é saber o quanto de malefício poderá ser causado para um jovem que vivencia a sexualidade através do uso desses medicamentos quando ele tiver seus 50, 60, 70 anos de idade. Porque, veja, a resposta fisiológica à excitação sexual vai mudando com o tempo, assim como mudam todos os sistemas fisiológicos no homem que vai envelhecendo, né? A parte cognitiva modifica, a resposta muscular, a capacidade cardiovascular, o funcionamento do rim, do fígado, de todos os órgãos. Isso não poderia ser diferente, então, com a parte sexual. Então, a minha reflexão e o que eu acho importante dividir com vocês é que não há nenhum tipo de prejuízo físico, orgânico, para uma pessoa jovem que se habitua a tomar a tadalafila diariamente. Porém, se ela toma esse medicamento sem necessidade, na verdade, eu comparo isso a uma pessoa que está andando normalmente, mas resolve passar a andar com uma bengala, uma muleta. Ora, eu ando com a bengala, com a muleta, me sinto mais seguro, mais confortável, não vou tropeçar. Agora,
eu tenho medo de sair de casa sem estar com a minha bengala e a minha muleta. Compreenderam? Então, o grande ponto importante é a criação de uma dependência psicológica ligada ao fato de que o homem que se habitua ao efeito do medicamento desde jovem passa a criar com o remédio um elo de dependência psíquica, ou seja, ele não se sente potente se não tiver tomado o medicamento. Isso para mim é algo inadequado, principalmente porque esse homem vai se tornar ainda mais falocêntrico, porque ele passa então a entender que o pênis tem que ficar duro e potente da mesma forma que quando ele toma o remédio. Então, se ele compara com o remédio e sem o remédio, mesmo que ele não tenha nenhum problema orgânico, ele vai preferir a resposta com o remédio. O remédio, além de agir lá na região genital, mesmo numa pessoa saudável, facilitando todo o processo, ele ainda leva a um efeito psicológico de perceber uma maior capacidade de ter ereções vigorosas e ter um desempenho mais satisfatório. Ou seja, a gente cria uma situação onde o homem modifica a sua referência de normalidade. Então passa a ser o normal para aquele jovem a resposta de ereção e de desempenho proporcionada pelo remédio. Ele passa então a sempre preferir o remédio. E mais grave, a usar a resposta que ele tem com o remédio para o futuro, como uma referência do que ele considera adequado para o desempenho dele. Um enorme problema, porque todos vão envelhecer e ter uma queda no desempenho ligado à potência sexual, à resposta erétil, a tempo de ereção, a quantidade de tempo que é necessário para uma segunda ereção, que a gente chama de período refratário, ou seja, tudo isso fisiologicamente vai se modificando. E a pessoa que acha, não, Dr. Walter, comigo não vai acontecer, eu faço exercício, eu estou no meu peso, ok, realmente quem cuida da saúde e mantém hábitos saudáveis tem um menor risco para o desenvolvimento das disfunções sexuais. Porém, isso não é garantia de que o desempenho vai se manter um platô, sempre o mesmo, igual que era 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Não é assim. E o meu conselho para todo mundo que procura ajuda nesse aspecto da sexualidade é estar preparado para as modificações naturais que acontecem com as diferentes etapas da vida sexual. Então, o homem que vai envelhecendo, que vai mudando de fase, ele precisa valorizar muito mais a qualidade da relação sexual. E aí, quando a gente fala qualidade, é a satisfação dele e da parceria, e não com a quantidade. Né? Um equívoco muito comum, o homem que insiste em manter a mesma frequência sexual, apesar de 5, 10, 20 anos de relacionamento, ele acaba perdendo na qualidade e cria aí um grande problema, porque a insatisfação com o desempenho contamina a próxima relação sexual e aí ele entra num ciclo vicioso que leva a uma possível disfunção, sem até que exista um fator orgânico importante que justifique esse fracasso, essa insatisfação. Então, o homem que começa a vigiar o próprio desempenho, e eu brinco com essa frase, o pênis não gosta de ser vigiado, o pênis é desobediente. Se você começa a se preocupar muito com a qualidade da ereção, o tempo que o pênis demora para ficar duro, o grau de rigidez, você já está fugindo do ponto mais importante na sua satisfação sexual, que é a erotização. Você tem que estar preocupado em curtir aquele momento, em perceber o que te excita e que excita a sua parceria, criar um momento de intimidade adequado para desfrutar de uma boa relação sexual, que não precisa de nota no final, não precisa de avaliação, mas sim da cuca saudável para você perceber se aquilo está te fazendo bem ou não. Ponto importante para a nossa reflexão
é não se basear em referências de amigos, de terceiros, de outras culturas, de outros países, de ninguém, mas sim as suas e que devem ser construídas em cima de valores individuais, coisas que são importantes para você. Então, medicalizar a vida sexual, pense 200 vezes e veja se realmente isso é necessário. E se você é jovem, saudável, se cuida, não fica atrás de mais remédio, mas sim procure mais saúde, né? Mais relacionamento, mais coisas que satisfaçam a sua libido, que não seja só ir para a cama, pau duro, penetração e o desempenho final sendo elogiado. Isso tem fase que isso é importante. Depois, com o amadurecimento, você vai percebendo que outras coisas também são muito significativas. Então, Tadalafila, todo dia é um medicamento e ele está indicado para quem tem disfunção erétil e como um tratamento complementar para a hiperplasia da próstata sintomática, né? Esse é um outro capítulo que eu posso abordar numa outra publicação, ok? Espero que você tenha gostado, dê aí a sua opinião, fala para mim se você gostou ou não gostou. Se não gostou, diz por quê e me ajuda a melhorar para o próximo vídeo, ok? O objetivo aqui é conversar sobre sexualidade masculina. Não esquece, compartilha.